Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o sacristão ou os sacristãos, né? Não sacristões, como eu ouço alguns falar, sacristão e no plural sacristãos. O sacristão, ele é um agente muito importante dentro da igreja e dentro da liturgia. Mas antes de falar do papel, da missão do sacristão, convido você que está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, a se inscrever. Não custa nada, só você apertar ali aquele sinalzinho vermelho lá, inscreva-se. E se quiser apertar o sininho também, você recebe notificações quando postar um vídeo novo. E claro, convido você a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Vamos lá então para falar da categoria de sacristão. Primeira coisa que eu quero destacar é que o sacristão, ele é uma categoria trabalhista. Está nas leis ali do trabalhistas como categoria. Por isso, o sacristão, ele é um funcionário da igreja. É claro que há também sacristãos que prestam serviços voluntários, que são apenas agentes de pastoral, não são funcionários, mas existe a categoria de sacristão. E aí na sua paróquia, tem sacristão? Como é que ele age? Como é que ele procede? Ele é funcionário? Ele é voluntário? Ele é agente de pastoral? Deixa aí nos seus comentários também sobre a sua visão e como que é na sua paróquia o sacristão. Mas o que a igreja diz no âmbito litúrgico dos sacristãos? Aqui eu não vou falar da questão de funções trabalhistas do sacristão. Vou falar das funções litúrgicas do sacristão, porque o sacristão tem função litúrgica. Se na sua paróquia tem sacristão, tem um sacristão ou mais sacristãos, eles têm também, além de função trabalhista, de limpeza, de cuidado, eles têm também função litúrgica e dentro da celebração. Então vamos ver o que diz o cerimonial dos bispos sobre o sacristão. Você pode se dirigir lá ao número 37 do cerimonial dos bispos, que é o número dedicado a essa categoria. Assim diz o texto: junto com o mestre de cerimônia, mas dependente dele, o sacristão prepara as celebrações do bispo. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o sacristão, ele age em sintonia, ele age junto com o cerimoniário ou mestre de cerimônia. Porém, ele tem função diferente. Ele ajuda a preparar a celebração, que é diferente da função do mestre de cerimônia ou cerimoniário. O mestre de cerimônia, como nós vimos no outro vídeo, ele coordena a celebração no decorrer da celebração. Agora, o sacristão é que vai preparar os vasos sagrados, vai preparar o altar, vai preparar a igreja como um todo, vai ornamentar a igreja, vai limpar a igreja também. Essas são funções do sacristão. O sacristão deve dispor cuidadosamente os livros destinados à proclamação da palavra de Deus e à recitação das orações. Então, é função do sacristão cuidar dos livros sagrados, do lecionário, do missal, do evangeliário, cuidar no sentido de guardá-lo na sacristia, em lugar adequado, bem identificado, de levar para o altar, de colocar na mesa eucarística, de colocar na mesa da palavra. Esse cuidado com o livro é função do sacristão. Paróquias, igrejas que têm sacristão e que cumpre a sua função, ameniza muito o trabalho dos acólitos, dos mestres e de outros membros de equipe de celebração, porque quando estes chegam, a igreja já está toda preparada, bem limpa, bem ornamentada, com os livros no seu devido lugar, tudo marcadinho, com as fitas. Então essas são funções do sacristão. Também ele vai cuidar dos paramentos e demais coisas necessárias para a celebração. Olha aí que interessante. Quem cuida dos paramentos deve ser o sacristão.
é ele que vai deixar tudo organizadinho lá no armário, as alfaias utilizadas pelos padres, os paramentos, melhor, utilizados pelos padres, pelo bispo. Tudo bem cuidado, separadinho lá no armário, as cores verdes do tempo comum, as cores brancas dos períodos de festas, as cores roxas do tempo da quaresma e do tempo do advento, as cores de festas, dourada, as cores paralitúrgicas, azul, preta, tudo organizadinho por cores. O lado também já deixa ali as túnicas, as dalmáticas, as alvas, as batinas, os cíngulos, as estolas, enfim, todo o paramento que deixa organizado no armário é o sacristão. Precisa lavar, é o sacristão que toma essa providência. Então veja que o papel, a missão, o trabalho do sacristão vai além do altar. Nem tanto durante a celebração, muito mais antes e depois da celebração é que atua o sacristão. Então é ele que cuida também dos paramentos e das demais coisas necessárias para a celebração, ou seja, os vasos sagrados e outras coisas. Deve cuidar do toque dos sinos para as celebrações sagradas. Não é o toque do sino ali que o coroinha toca, não é esse sino, é o sino da igreja mesmo. Tocar 1 hora antes, ou meia hora antes, ou 15 minutos antes, ou todos esses momentos. Quem toca o sino da igreja para chamar os fiéis onde há sino é papel, é missão, é trabalho do sacristão. Procure observar o silêncio e a modéstia dentro da sacristia e no vestiário. Então o sacristão tem que ser discreto. O sacristão tem que ter noções de liturgia e noções de espaço sagrado, para ele saber aqui é um espaço sagrado. Não é lugar para conversação, não é lugar para algazarra, é lugar de discrição. E ele pode chamar a atenção daqueles, porque a gente tem muito disso nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Às vezes mestres, coroinhas, acólitos, a equipe de celebração entra na sacristia e faz uma algazarra, conversa alto, ri. Não é espaço para isso. Esses são espaços sagrados, são espaços que devem preservar o silêncio, a compenetração, a oração. Lembrando, nós estamos ali prestes a celebrar. Tem que ter esse ambiente de oração também nesses lugares, seja na sacristia, seja no vestiário. Então, o sacristão tem essa função de manter o silêncio. Se ele perceber que tem gente conversando demais, ele pode chamar a atenção, sim. Tem lugar que as pessoas falam, mas aquele sacristão, aquela sacristã é uma pessoa chata, chama a atenção da gente. Mas esse é o papel dele. É claro que deve fazer isso com caridade pastoral, mas é papel, é missão dele, porque se ele percebe que não está se cumprindo aquilo que pede dentro dos espaços sagrados, é papel, é missão, é função do sacristão tomar essa providência. Então ele pode sim chamar a atenção, ele deve chamar a atenção quando percebe que há... quebra-se o silêncio, que há algazarras dentro desses espaços que são espaços sagrados. Então esse também é papel do sacristão. Se você é sacristão, não tenha receio de fazer isso. Percebeu que não estão se comportando diretamente dentro da sacristia, dentro do vestiário ou outros espaços sagrados anexos à igreja e dentro da própria igreja, você pode chamar sim a atenção. Não descuide das alfaias que se conservem na tradição local. Antes, as guarde nas melhores condições. Então é ele que cuida das alfaias. Ele que deve guardá-la nas melhores condições. Olhar se não tem traça no armário, colocar lá alguma coisa perfumada para que ela não fique com cheiro de armário velho. Ter esse cuidado, esse zelo com as alfaias é função do sacristão. É tão bom quando a gente chega numa igreja e ali está tudo tão bem cuidado, bem organizado, o sacristão está cumprindo o seu papel, a sua função. Fica muito mais gostoso de celebrar quando as coisas caminham desta forma. Aquilo que for introduzido de novo, escolha-se de acordo com a arte contemporânea, posto à parte, contudo, o prurido da mera novidade. Aqui também tem um dado interessante, é o sacristão que detecta as necessidades da igreja. Está precisando de cálice, está precisando de
patena, está precisando de âmbula, está precisando de corporal, de sanguíneo. Ele detecta essas faltas, percebe se já está muito velho, procure substituir. Então ter esse cuidado, mas sempre mantendo a fidelidade em comprar coisas de tradição, não coisas modernas. Às vezes você vê um cálice ali numa feira, acha que aquilo é muito bonito, mas aquele não é cálice de ser utilizado em missa. É cálice para outras circunstâncias. Então ter esse cuidado também na hora de adquirir objetos sagrados. Então quem toma a iniciativa de adquirir objetos sagrados quando há necessidade, que ele percebeu na sacristia, é o sacristão, sempre em sintonia com o pároco, com a equipe administrativa da paróquia, mas é ele que fica atento, ele vai dizer, olha, as nossas âmbulas estão muito deterioradas, elas precisam ser restauradas, é ele que vai tomar essa iniciativa, comunicar ao padre, tomar providências para restaurá-la, enfim, é função do sacristão. Lá no número 38 do Cerimonial dos Bispos, nós encontramos, da ornamentação do lugar de uma celebração sagrada, faz parte, acima de tudo, a apurada limpeza do pavimento, das paredes e de todas as figuras e objetos que se usam ou se expõem à vista. É o sacristão que cuida da limpeza. É o sacristão que cuida da ornamentação, é o sacristão que limpa as imagens. É uma igreja com a imagem toda empoeirada, você fala, o sacristão não está cumprindo a sua função. Uma igreja com os bancos todos empoeirados. Então, é o sacristão que limpa, deixa asseado o espaço sagrado, o espaço da celebração. E também, é importante lembrar, a ornamentação. Há muitas paróquias que são as equipes de liturgia que fazem isso quando não tem sacristão. Tendo sacristão, é ele que vai cuidar também de comprar flores para ornamentar a igreja, de colocar vasos nos lugares adequados, de manter aquele espaço bem organizado, bem limpo, bem arejado. Diz mais o texto, evite-se tanto a suntuosidade como a mesquinhez na ornamentação, ou seja, nem tão lá, nem tão cá. Os extremos têm que ser evitados. Então não é que o sacristão vai deixar a igreja toda suntuosa, carregada de ornamentos caros, não é isso. Mas também não deixar ela numa pobreza extrema. Tem que ser meio termo, o equilíbrio. O sacristão tem que ter essa noção, esse bom senso de manter o equilíbrio na ornamentação. Não fazer da igreja um carnaval, uma escola de samba, mas também não deixar ela totalmente depenada, vazia de algum elemento singelo para completar a sua ornamentação. Tem que ter esse cuidado. Mas observe-se as regras de uma nobre simplicidade, urbanidade, beleza da arte. O sacristão precisa entender de arte também. Não é qualquer pessoa que pode ser sacristão. Ela precisa ter esse entendimento. Talvez a essa altura você está perguntando, nossa, mas deve ser muito difícil encontrar um sacristão assim. É difícil, mas não é impossível. E também é questão de preparar, de formar uma pessoa. Se contratou um sacristão, prepare ele, vá preparando, mostrando o que ele deve fazer. Ele precisa conhecer de artes, então ele precisa ler alguma coisa sobre arte. Enfim, ter essa mínima noção também, já que é ele que tem essa grande responsabilidade. Os objetos a usar no culto e a maneira de os dispor revelem o gênio dos povos e a tradição local, contanto que sirvam com a reverência e honra devidas os edifícios e ritos sagrados. Então tem que ter esse cuidado também, que aqueles objetos que estão dispostos para a celebração, eles cumpram a sua função, que é de levar as pessoas a rezarem, de se cumprirem os ritos sagrados. Esse cuidado, essa sensibilidade, o sacristão precisa ter. Porque senão você imagina o que vira a igreja, né? De ver em época de Natal que as pessoas fazem da igreja parecendo um shopping center. Isso é falta de bom senso. O bom senso tem que ter essa noção, o que é ridículo e o que é sublime. Tem que ficar muito claro dentro da liturgia. Por isso que ele precisa entender de liturgia também, entender de arte, entender de liturgia, entender de ornamentação de espaço sagrado, entender de
design interno do espaço sagrado. É uma pessoa que tem uma categoria de formação bastante elevada. Então, por isso, não é qualquer pessoa que serve para ser sacristão. Seja tal a ornamentação da igreja que nela se veja o sinal do amor e reverência para com Deus. Olha que expressão linda essa. Seja tal a ornamentação da igreja que nela se veja o sinal do amor e reverência para com Deus. Aquilo que está ornamentando a igreja, a ornamentação da igreja, deve mostrar o zelo, o amor que nós temos por Deus. Deve levar as pessoas a rezarem numa palavra. Então, isso é importante. Quando você adentra um espaço sagrado e aquele espaço te favorece para a oração, ele está cumprindo a sua função. Agora, se você entrar no espaço sagrado e ele não te levar à oração, te levar a qualquer outra coisa, então não serve, não está cumprindo o seu papel. O sacristão tem que ter essa sensibilidade. E ao povo de Deus sugira o caráter próprio das festas e a alegria e piedade de coração. É claro que o sacristão não vai poder interferir no comportamento do povo, mas aquilo que ele prepara pode interferir no comportamento do povo. É por isso que quando a igreja está bem ornamentada, bem preparada, já própria para uma celebração, ela favorece que as pessoas se comportem como tal. Agora, caso contrário, não vai se comportar como se estivesse no espaço sagrado. Percebem como que influencia esses que parecem detalhes, mas que não são detalhes dentro de uma celebração? Então é isso que traz o cerimonial dos bispos sobre a função do sacristão. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e compartilhe esse vídeo com sacristãos, com coroinhas, com acólitos. Lembrando, o sacristão não vai roubar a função de coroinhas e acólitos, até porque, como eu disse, sacristão age antes e depois da celebração, enquanto que mestres, acólitos, coroinhas age dentro da celebração. Tem essa diferença fundamental. Por hoje é isso, deixo aqui o meu abraço, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.